E aí galera, tudo bem? Aqui é o Johannes do canal PY Ajude-me. E nessa aula eu vou te ensinar como fazer web scraping bem eficaz. Muito rápido. A gente vai fazer o seguinte. Aqui um exemplo aqui do IMDb, International Movie Database. Aqui tem as melhores séries. Eu quero agora fazer um web scraping, colocar tudo na tabela de Excel. Né? O título aqui, quero o ano separado, ok? E o rating, tá bom? O IMDb também pode baixar por o database dele. Na verdade, nem é necessário fazer isso, né? É só para mostrar como fazer de um jeito muito rápido e eficaz. Quando você assiste vídeo no YouTube, geralmente a galera começa agora com requests, beautiful soup, talvez selenium. A gente vai fazer de completamente outro jeito. Precisamos de uma única library. Import Pandas. Esse pedido, meu grande amor, Pandas. Eu também vou importar uma coisa que eu fiz. From Pretty Color Printer, import printer 1. Para você poder ver melhor. Não é necessário fazer isso no Jupyter, até fica mais bonito. Mas eu prefiro trabalhar aqui bem old school. Né? Preto e branco. Tá, então aqui vamos fazer. A gente vai copiar o negócio, certo? Porque a maioria das vezes, quando a gente faz web scraping, a gente quer, normalmente uma coisa de tabela, certo? Read HTML. A gente vai colocar o negócio aqui. Tables, a gente vai esperar um pouquinho e vamos ver. E aí, já tá aqui. Tudo que a gente quer, tudo bonitinho numa tabela. Só agora você tem que saber, esse aqui é uma lista, ok? A gente pode verificar isso. Type tables é uma lista. Então ele pega, se tiver mais tables, né, tabelas no site, ele pega todos. Aí você tem dentro de uma lista. Então vamos pegar, já só tem um único, tem que ser o 0, obviamente, no primeiro. Então a gente coloca um data frame aqui, data frame. Agora eu fiz cagada. Data frame tables 0, obviamente, aqui. So, qual foi? Ótimo. Só aqui a gente tem umas cagadas aqui que eles não vão precisar, não? E obviamente isso aqui com uma imagem, né? Claro, aqui não tem. E aqui no final tem umas coisas também. Your rating, né? Nós também precisamos tirar, né? Como a gente pode fazer? Isso é bem simples. Tem duas maneiras. Ou a gente coloca aqui df drop. E a gente coloca agora todos os nomes desses columns. E eu escrevo agora todos os nomes. Unnamed 0, vírgula, Vou te ensinar um jeito mais rápido de fazer isso. Então, a gente vai colocar df columns, o primeiro, certo? Vamos colocar tudo dentro de uma lista. E eu quero, então, 0, 1, 2. Então, eu quero a partir de 3, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos copiar isso aqui. Colocar um 3. Aqui, ponto 3 para fim, quer dizer isso. Eu coloco uma estrelinha para fazer um unpack aqui. E olha o que acontece. Boom. Ok, exatamente como a gente quer. Então, aqui, df, boom. Já temos isso. Ótimo. So, vamos fazer agora um pouquinho regular expressions, é tudo de Panda Data Frame. Esse aqui é dobro, como você está vendo. Aqui. Então, vamos tirar isso aqui. Ok? Então, vamos pegar aqui. df. Esse negócio, olha como a gente vai fazer. String, certo? Replace. So, agora a gente vai fazer um regular expressions. Isso quer dizer eu quero começar do começo. Então, por favor, procure deste começo. Agora eu quero número. Talvez a gente não está vendo esse jeito. Talvez tenha ainda aqui um espaço na frente, né? Quem sabe? Então vamos para ter certeza, colocar um S para espaço, uma estrelinha aqui. Quer dizer que pode ter, mas não precisa ter. Aí depois eu quero um número, como esse mais, quer dizer, pelo menos um número, mas pode ser, sei lá, vários dígitos, tá? E agora eu vou colocar um ponto,
ok? Ponto que tem aqui. Eu preciso fazer um escape aqui, senão ele vai, ponto quer dizer regular expressions, qualquer caractere. Mas assim, quando eu coloco um backslash aqui na frente, quer dizer só ponto. E agora, de novo, todos os espaços que tiver, certo? So, eu quero substituir por nada, ok? Nenhuma coisa. E eu preciso, acho que não é necessário, mas sempre é bom fazer, regex coloca true, certo? So, e como está vendo aqui, ótimo, já deu tudo certo, ele tirou tudo isso. Então, para a gente agora substituir tudo in place, vamos dizer, a gente vai fazer assim, copiar, colocar igual e colocar assim, df, pum, ótimo. Só vamos fazer um pouquinho mais regex magic. Agora eu quero esse aqui numa coluna separada, certo? Então, como eu faço isso? Vamos fazer primeiro assim. String, você conhece já? E aqui a gente coloca um split, ok? E o split também podemos fazer com regex. Eu posso agora colocar um espaço de boa aqui, daria, né? Mas quem sabe aqui tem dois espaços. Será que tem tudo dois? Então vamos fazer de novo regex. S, ok? Aqui colocou mais, quer dizer, eu quero pelo menos um espaço. Tem que ter pelo menos. Se tiver mais, de boa. Agora, parênteses, abre parênteses. E também preciso fazer aqui um escape. Né? Senão ele acha que eu vou fazer aqui um grupo, então eu preciso também escapar esse negócio. Só vamos dar uma olhada como parece. Essa coisa é legal em Pandas. Ainda não está nada feito. Isso é só para a gente ver, ok, tá bom. E agora vamos colocar in place. Então vamos substituir esse negócio de novo. Colocar assim. Ups. So, agora parece tudo cagado, claro. Né? Então, queremos isso aqui. Nessa parte aqui, queremos uma coluna aqui. E obviamente queremos tirar esse parênteses aqui. Como a gente faz? Bem simples, mesma coisa. Olha, df. Só agora vem a magia. Eu nunca vi isso num tutorial. Eu não sei porque a galera não está fazendo isso. Olha, bem simples. Você coloca um string, certo? Eu coloco menos um. E agora você tem o último elemento. Perfeito. Eu já posso fazer de novo um string. Sempre precisa colocar esse string quando faz uma operação. Agora coloca um strip. Eu coloco aqui esse aqui. Boom, saiu. Agora, já que a gente está no Pandas, não é necessário fazer isso, mas vamos mudar já também o data type. Ok? Vamos colocar S-type. E a gente, quando eu não sei com que estou lidando aqui, mas eu sei que é integer, eu coloco sempre int, letra maiúscula 64. Porque esse é o único data type de integer que aceita o none, not a number, also non-values. Né? É o único que aceita. Senão vai mudar para float. Né? Então tem que fazer isso aqui. Acho que nem tem um none aqui, pelo jeito. Enfim. Então a gente vai colocar agora uma coisa. Vamos chamar isso de year. Year igual. Bom, tem o seu ano. Maravilhoso. E agora eu quero, obviamente, tirar toda essa cagada aqui agora. Então, como eu faço? Do mesmo jeito, vou copiar isso aqui em cima. Coloca aqui um zero, primeiro elemento. Dá uma olhada. Ótimo. Perfeito. Vamos substituir. Pronto. E agora vamos salvar como Excel. df to Excel. A gente vai, sei lá, movies to.xlsx. E como você está vendo, tudo prontinho. Perfeito. Fizemos o web scraping em, sei lá, menos de um minuto, provavelmente. É bem eficaz. E a maioria das vezes que você vai fazer web scraping, você vai usar tabelas, porque muitos dados geralmente são acumulados salvados em muitas em tabelas, porque simplesmente tabelas é feito para ter um monte de dados. Ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula. A gente vai ver na próxima.